Há símbolos, marcas que os homens usam e que podem servir para identificar aquilo que são, grupo a que pertencem, aquilo que creem ou aquilo que gostam. Pode ser uma peça de roupa, pode ser uma bijuteria, pode ser um estilo de moda, pode ser uma marca física, uma tatuagem, a forma de usar o cabelo. Algumas pessoas usam para identificar as suas profissões. Por exemplo, os médicos usam uma bata e normalmente um estetoscópio, que é para não confundir com os outros profissionais de saúde. E pronto, mesmo que ele não saiba usar o estetoscópio, porque por vezes a especialidade não usa, mas está lá o estetoscópio pendurado ao pescoço, quase como um colar, que é uma marca que identifica qual é a profissão do indivíduo, e podemos falar de tantas outras. O Senhor também vai dar ao seu povo, ao povo que Deus está a começar a formar a partir de Abraão, uma marca física individual pela qual o povo de Israel deveria ser conhecido. E no capítulo de hoje nós vamos ver que marca é esta. Eu disse aos irmãos que entre o fim do capítulo 16 e o início do capítulo 17 de Gênesis havia um espaço de tempo de... Muito bem, os irmãos estão afinados. 13 anos. 13 anos vão se passar entre aquele versículo final do capítulo 16 e o início do capítulo 17. Por que tanto tempo? Será que Deus não falou nada com Abraão durante estes 13 anos? Há algumas possibilidades, não é? Talvez tenha sido aqui uma forma de disciplina. Porque Abraão fez o que não devia, porque ele não buscou ao Senhor, porque ele tentou dar uma ajudinha, e isto não foi aprovado pelo Senhor, e há uma espécie de disciplina, de silêncio, que Abraão sofre durante tanto tempo sem ouvir aquilo que Deus tenha para dizer. Talvez o Senhor tivesse falado com Abraão, mas não tivesse acrescentado nada de novo nestes 13 anos. E por isso o texto também não revela, porque não havia nenhuma novidade neste caminho e neste processo. Abraão continua à espera do cumprimento da promessa, que no entretanto ainda não aconteceu. Lembram-se que nós vimos na semana passada que já se tinham passado 10 anos que ele estava na terra prometida e ainda não tinha tido a resposta. Passam-se mais 13, já são 23 anos desde que ele chegou a Canaã e ainda não houve a resposta. Portanto, talvez seja por isso que o texto também não nos conta mais nada. Seja como for, parece claro a Abraão que de alguma maneira o problema da descendência foi ultrapassado. Ele agora tem um filho, é filho dele, Ismael, é o seu herdeiro, pelo menos no seu entender, apesar de que ele ainda não percebeu tudo daquilo que Deus tem para dizer. E no capítulo 17 nós vamos ver então, passados 13 anos, o que é que Deus tinha para falar com Abraão. Vamos então ver, irmãos, Gênesis 17. Diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão com o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, e as suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti para Deus, e à tua semente depois de ti. E te darei a ti e à tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas tuas gerações. E este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por mim de concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho das vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo,
E o macho com propúcio, cuja carne do propúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrantou o meu concerto. Disse mais Deus a Abrão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu a abençoarei e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abrão a Deus: oxalá que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. Quanto a Ismael, também te tenho ouvido. E eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abrão. E tomou Abraão o seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu propúcio naquele mesmo dia, como Deus falara. Era Abraão da idade de 99 anos, quando foi circuncidada a carne do seu propúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos. Nesse mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido, o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Vamos então olhar para esse texto, irmãos, voltando outra vez ao princípio do capítulo. O Senhor, depois de 13 anos, volta a Abraão, e desta vez o Senhor se apresenta como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, provavelmente para contrastar com os deuses que cercavam Abraão, dos povos onde ele estava a viver, dos povos vizinhos, e que eram deuses regionais e que tinham o seu poder limitado. Então havia o Deus da chuva, havia Deus do sol, havia o Deus da tempestade, havia o Deus da terra, havia o Deus do mar, havia o Deus da semeadura e o Deus da colheita, havia o Deus para cada coisa. Mas este é um Deus todo-poderoso, está envolvido com todas as coisas. É interessante que Deus dá um novo nome a Abraão, quando também vai mudar o nome dele. O concerto parece-nos em tudo o mesmo, mas há algumas características novas do concerto, e estas características talvez fiquem marcadas porque aqui há dois novos personagens quase. O concerto é o mesmo, as pessoas são as mesmas, mas a designação muda um bocadinho. Não é mais Elohim, que é o nome generalizado de Deus. Não é mais El Elyon, que é o nome que Abraão usa quando conversa com Melquisedeque, é El Shaddai. E não é mais Abrão, é Abraão, porque Deus vai-lhe mudar o nome. E antes de Deus de mudar o nome a ele, Deus também dá a si, ou atribui a si, um novo nome. E isto é algo bastante interessante. Por outro lado, é importante que Deus se mostre como um Deus que tem todo o poder, quando vai dizer a Abraão aquilo que vai fazer. É muito útil. Quando alguém vai fazer uma promessa, nós sabemos se tem condições de cumpri-la, não é? É por isso que quando alguém vai fazer um acordo para pedir emprestado alguma coisa, as pessoas querem saber se tem condições de pagar, porque é preciso saber se pode, antes de nós confiarmos na palavra dessa pessoa. Da mesma maneira, o Senhor vai fazer grandes promessas a Abraão, mas ele se apresenta como o Deus que tem todo o poder. Logo, todas as promessas que ele fizer são 100% garantidas, porque o poder é totalmente dele. Mas a palavra do Senhor a Abraão tem características diferentes neste capítulo daquilo que nós já vimos em capítulos anteriores, como por exemplo no capítulo 15, em que Deus se compromete com Abraão e não pede absolutamente nada a ele. Aqui Deus pede. Deus pede. E Deus começa por dizer a Abraão duas coisas. E Deus pede a ele duas coisas e diz: anda em minha presença e ser perfeito. Prestem atenção, irmãos, porque são duas características muito importantes, aquilo que Deus pede a Abraão. Anda na minha presença. O sentido que Deus dava aqui a Abraão era o sentido da permanência, da ideia da constância na presença do Senhor. Vamos recordar, os povos da terra são povos
muito limitados, muito localizados. A ideia de que o Deus está no templo tal, ou no monte tal, ou debaixo da árvore tal. Então eu vou lá, falo com ele e depois vou-me embora à minha vidinha, não é? Vou à minha vidinha, não preciso me preocupar mais com isto. Lembro-me sempre na nossa terra da famosa festa em Fátima, que quando acaba, então os lenços brancos todos a abanar, a despedir-se, não é? Agora vou voltar à minha vidinha. A santa fica aqui, a presença de alguma coisa sobrenatural fica aqui e eu volto à minha vidinha normal. Mas Deus diz a Abraão, eu não sou um Deus como esses. Eu estou em todos os locais. E portanto tu, com quem eu faço concerto, eu sou o teu Deus e tu és o meu servo, anda na minha presença. Lembra-te que tu estás constantemente na minha presença. Isto traz uma ideia nova e uma sensação diferente que o povo de Israel vai carregar consigo para onde quer que vá. É por isso que Deus é atribuído a Deus esta característica especial, este atributo. Deus é omnipresente, Ele está em todos os locais. E por isso era preciso recordar. Esta ideia é a ideia que vai estar por trás de todas as referências no Antigo Testamento sobre o temor de Deus. O temor do Senhor tem a ver com o facto de nós estarmos conscientes de que estamos na sua presença. Em qualquer momento, em qualquer lugar, seja o que nós façamos. O Senhor não está aqui porque este local é especial. Ele está aqui agora. Daqui a bocado, quando desligarmos as luzes e formos embora, não há necessidade da sua presença se manifestar aqui. Irá estar connosco aonde quer que nós nos dirijamos. Anda na minha presença e sê perfeito. E alguém pode dizer, Senhor, mas está a pedir algo que é pesado demais, coitado do Abraão, não tem como ser perfeito. Aliás, se já lemos a história até aqui, já sabemos que ele não é, já sabemos que ele de vez em quando é covarde, de vez em quando conta mentiras, de vez em quando sofre pressão da esposa e não consegue responder. Ele perfeito não é. A ideia não é esta, irmãos, não é a ideia de perfeição humana. O que o Senhor está dizendo é, dentro daquilo que eu acordo contigo, dentro do concerto que eu faço contigo, cumpre. Faz a tua parte do acordo que nós estamos a fazer. Portanto, eu sou o teu Deus, estabeleço um acordo contigo, sou o Deus Todo-Poderoso. Lembra-te que tu estás constantemente na minha presença e vive de acordo com o acordo que nós estamos a fazer. Cumpre na tua vida a tua parte desta ligação e desta aliança que nós estamos a fazer, nós os dois. Ser fiel em relação àquilo que eu estou estabelecendo contigo. Portanto, é diferente do capítulo 15, porque aqui Deus vai dar algumas exigências. Mas também naquilo que Deus promete, diferentemente do que nós tínhamos em outras, há uma ênfase que é comum. Todas as promessas que o Senhor fez a Abraão até aqui eram baseadas em duas coisas. Uma descendência muito numerosa e a possessão da terra de Canaã, certo? Isto mantém-se. E aqui também. Mas reparem, irmãos, que há uns pormenores a mais que o Senhor acrescenta aqui. Por exemplo, sabemos a partir daqui que esta descendência numerosa não vai ser apenas de uma nação, não vai ser apenas um povo, mas Abraão vai ser pai de vários povos. Tanto que o nome dele é um nome que é mudado, e este nome é mudado por causa também do significado que isto tem. Ele vai ser pai de várias nações, não apenas da nação de Israel, através do seu filho que ainda não nasceu. Ele vai ser pai das nações árabes, através de Ismael, que vai ter 12 filhos e, portanto, 12 tribos. Ele vai ser pai dos Edomitas, através do seu neto Esaú, porque é através do seu neto Jacó que nós vamos ter Israel, mas Esaú vai dar origem a um outro povo. E ele ainda vai ter uma outra esposa chamada Quetura e com ela alguns filhos que vão ser também origem de outros povos. Então, é mais. Não é só uma descendência numerosa, mas de várias nações diferentes. Nações essas que vão ser suficientemente poderosas para ter reis, porque diz o texto claramente que haveria reis que iam sair. Esta promessa é dada tanto a Abraão quanto a Sara. Então haveria descendentes valiosos e importantes desta família. E esta herança era perpétua. Nós não temos isto colocado em mais nenhum outro local. É a primeira vez que o Senhor garante que a promessa que faz com Abraão não terá fim. É por isso, irmãos, que nós sabemos que o povo de Israel, mesmo tendo rejeitado ao Senhor, mesmo havendo Deus aberto um espaço especial para trabalhar conosco, que somos gentios, no tempo da igreja, o Senhor não abriu mão de Israel.
E basta continuarmos a olhar para a história e vemos como Deus continua cuidando de Israel de uma forma especial. E a Bíblia nos mostra claramente que antes do fim, o Senhor ainda vai trabalhar com Israel de um modo muito particular. Mas ainda não chegou esse tempo, porque a aliança é uma aliança perpétua. E a terra dada a Israel também é perpétua. Então, quando dizemos aos irmãos que o povo de Israel é a única nação da terra que tem uma escritura dada pelo Criador, é verdade, só Israel tem, mais ninguém tem. É curioso isto neste tempo em que se discute, este pedaço de terra pertence a este povo ou aquele, a esta terra ou aquela, por causa desta história ou por causa daquele episódio. Israel é o único que tem escritura. Os outros estão todos a ocupar a terra que não é sua, estão cá temporariamente. E uma quarta característica muito importante, que poderia estar implícita em todas as promessas anteriores, mas que aqui é afirmada sem qualquer dúvida, é que o filho da herança vai ser filho de Sara. Porque certamente o Senhor tem que dizer isto, porque Abraão estava convicto de que o seu herdeiro seria Ismael. E Deus tira-lhe aqui qualquer dúvida e diz: tu vais ser pai de uma grande nação, eu vou estabelecer contigo, mas esse filho é um filho de Sara. Isto estava implícito antes, mas nunca tinha sido dito desta maneira tão direta e concreta. E aqui é. E, portanto, nós ficamos com esta palavra. E os nomes são mudados, não é? Abrão significaria pai importante ou pai exaltado. Era um nome um pouco desagradável para ele durante muito tempo, porque o nome dele significava pai importante e ele não tinha filhos. Portanto, era complicado este nome. Agora já está um bocadinho mais aliviado, porque ele tem Ismael, mas o nome vai ser transformado por Deus em Abraão. É uma pequena mudança, mas significa pai de uma multidão. E novamente vem o desconforto, porque Deus vai lhe dar um nome que não condiz muito. Ele só tem um filho, como é que ele pode ser pai de uma multidão? Mas é a palavra do Senhor. E nós temos que lembrar, irmãos, que por vezes a mudança que o Senhor faz em nós traz algum desconforto. Traz algum desconforto. E às vezes, até quando Deus muda algumas destas características, mexe connosco. Lembram-se de outras mudanças de nomes na Bíblia? Por exemplo, Cefas. Deus muda o nome de Cefas para Pedro. E este personagem é um personagem caracteristicamente inconstante. É um indivíduo que é muito emotivo. Ele vive pelo coração. Ele tanto faz bem quanto faz mal. Ele tanto diz uma coisa fantástica como diz uma tolice. E este homem inconstante, Deus dá o nome de pedra, rocha. E alguém podia dizer, para uma pessoa tão inconstante, deve ser um nome muito incômodo. Nome incômodo, nome desagradável, nome que não é fácil, não é? O indivíduo que tão facilmente errava, alguém dizer, oh rocha, oh seguro. Enfim, não era muito agradável. Mas o Senhor quantas vezes faz isso connosco? Ele às vezes nos pede mudanças que não são muito fáceis. A mudança aqui do nome tinha um valor simbólico, mas também cerimonial. Muitas vezes equivalia à mudança do nome de um rei quando tomava posse. É muito comum, em todas as histórias no mundo inteiro, que um rei quando toma posse, muda o seu nome. Passa a ser conhecido por um nome diferente. Por exemplo, nós vemos isto com os papas, não é? Ainda há pouco tempo, não é? O papa, quando toma posse, muda de nome. Ele não usa o nome pessoal, ele escolhe um outro nome. E a partir dali ele não é mais conhecido pelo nome anterior. É conhecido pelo nome que ele escolheu. Aqui é como se o Senhor estivesse a atribuir a Abraão agora a posse da bênção que tinha sido dada. Em relação a Sara, a mudança é quase imperceptível. Os dois nomes significam essencialmente a mesma coisa, princesa. E ela apenas recebe uma mudança de nome para que fique claro que é ela a depositária da bênção. É a ela que Deus vai dar a oportunidade de ter esta bênção especial. Vamos lembrar que os nomes mudados na Bíblia são comuns. Jacó vai ter o seu nome mudado para Israel, Cefas para Pedro, Saulo para Paulo. Enfim, nós temos algumas mudanças de nomes na Bíblia. E se você é um servo do Senhor, também vai ter um novo nome um dia. Certo? Está lá em Apocalipse. Diz que um dia nós vamos chegar ao céu e vamos receber do Senhor um novo nome. Não sei qual é uma grande curiosidade saber qual vai ser o meu nome novo. Mas um dia vamos saber quando chegarmos à presença do Senhor. É claro que um novo nome também nos leva à importância da palavra, das palavras.
O povo de Israel tinha um cuidado muito grande em dar nomes aos seus filhos. Escolhia muito bem os nomes. É claro que muitas vezes tinha a ver com família, mas normalmente os nomes tinham um pendão profético. A preocupação de com o nome transmitir alguma coisa que servisse de bênção e que servisse de base para aquilo que vai ser o futuro desta criança. Então a escolha de um nome, é preciso termos cuidado e selecionarmos bem, assim como devemos ter cuidado com aquilo que dizemos, que as nossas palavras podem ser bênção ou podem ser maldição. Não estou aqui atribuindo à palavra nenhum poder mágico, irmãos. Estou dizendo que Deus nos deu esta habilidade única, faz parte da imagem e semelhança que nós temos a Deus e que por isso devíamos ter cuidado, porque as palavras têm um poder tão extraordinário. E o inimigo sabe disso, ele tenta nos fazer desvirtuar a palavra. Se os irmãos prestarem atenção, talvez um dia eu gaste tempo com os irmãos fazendo um estudo só sobre o desvirtuar do léxico, como o diabo gosta de estragar as palavras. Porque ele sabe a importância que as palavras têm. Palavras como amor, perdeu todo o valor, parece que já não significa quase nada, não é? Ele vai estragando. Igreja, acaba por trazer uma... Hoje, por exemplo, na minha terra, a palavra pastor. Houve um tempo que pastor era alguém de respeito. Quando alguém se apresentava como pastor, toda a gente ficava, sim, com certeza, era uma pessoa séria, uma pessoa de confiança. Hoje em dia, um indivíduo no Brasil se apresenta como pastor, a gente põe a mão no bolso, presta atenção onde é que está a carteira, não é? Ficamos logo com medo, porque é imediatamente conotado com charlatão, enganador do povo, alguém que tem a capacidade de tirar dinheiro das pessoas. Coisa triste, irmãos. Palavras. O inimigo trabalha nas palavras, porque ele sabe a importância que elas têm. Como nós devíamos ter cuidado com isto. Então Deus dá duas coisas novas a Abraão. Uma é a mudança do nome e a outra vai ser aqui a marca física, a circuncisão. A circuncisão não é uma prática nova. Não é. Já era usada por alguns povos na antiguidade. Alguns povos semitas, portanto, da mesma origem de Abraão, usavam a circuncisão, apesar de que Abraão não a usava, e portanto a família dele não usava, mas alguns povos semitas usavam a circuncisão como ato de transição de idade, um rito de mudança da adolescência para a fase adulta, e portanto nesta fase de que os miúdos chegavam à adolescência, eram circuncidados. Entre os egípcios também havia uma espécie de circuncisão, mas parece que entre os egípcios tinha a ver com as classes sacerdotais. Os sacerdotes egípcios eram circuncidados como uma forma de purificação para a posse da função sacerdotal que iam passar a exercer. Em relação ao povo de Deus, nenhuma das duas funções. Não é um rito de transição, é um rito de entrada. É um rito de participação da comunidade. É a criança que nasce que é circuncidada. E ao ser circuncidada recebe o seu nome e passa a ser considerada um membro do povo de Deus. É claro que poderíamos pensar aqui no aspecto sacerdotal como sendo Israel um povo ao serviço de Deus, mas não era essa a preocupação principal. É curioso que está ligado ao membro masculino no sentido da virilidade, no sentido da fertilidade e da propagação, que era exatamente o problema até aqui, porque não tinha acontecido. Mas para que fique claro que Deus vai agir de uma forma extraordinária. A circuncisão vai servir de elemento para falar a respeito da pureza do povo. E o símbolo vai estar ligado sempre à santidade. Por isso é que muitas vezes depois os profetas vão falar sobre a circuncisão do coração, ou sobre a circuncisão do ouvido, no sentido de tirar tudo aquilo que seja carnal, tudo aquilo que seja excessivo e que impede a pureza ou o contato com Deus. É muito interessante, irmãos, o 8º dia. Já compartilhei isto com os irmãos aqui. A ciência hoje sabe que o 8º dia é o dia da nossa vida em que temos maior capacidade de cicatrização. É extraordinário. Mas o Criador sabia isso, não é? Foram precisos séculos e séculos, milénios, para que o homem tivesse recursos científicos para estudar e dizer, bem, o 8º dia é muito bem escolhido, porque neste dia o bebê tem uma capacidade de cicatrização única. Nunca mais na nossa vida nós vamos ter condições para cicatrizar uma ferida qualquer, como temos no 8º dia de vida. Foram precisos avanços científicos para descobrir isso.
Mas Deus já sabia, evidentemente. E também isto traz um benefício para a nação israelita e, em particular, para as mulheres de Israel. As judias têm o índice mundial mais baixo de cancro do colo do útero, assim como também o índice mais baixo de propagação de uma série de doenças que são de contaminação sexual por causa da circuncisão. Portanto, o Senhor sabia, porque estava a dar esta ordem e esta orientação ao seu povo. A expressão incircunciso vai estar ligada como sinónimo de sujo e impuro, não é? Lembrando que isto era algo que era obrigatório a todos os homens de Israel em qualquer circunstância. 2 vezes neste texto nós encontramos Abraão em adoração. E os irmãos vão perguntar, adoração, pastor? Ele não canta nenhum hino neste hino, não vemos ele a cantar nenhuma vez. Mas ele adora 2 vezes. 2 vezes o texto diz que Abraão se prostrou, caiu sobre o seu rosto. E esta é exatamente a palavra usada normalmente para falar em adorai ao Senhor. Adorar é exatamente esta ideia de prostrar, o que é próprio de quando ele recebe uma revelação. Só que na segunda vez, junto à prostração, vem também o riso. Alguns intérpretes querem dizer que Abraão estava a rir de felicidade. Não cabe bem aqui, não cabe. Abraão estava a rir de dúvida. Não estamos colocando em causa que ele tinha alguma razão para isso. Um homem de 99 anos, a mulher vai fazer 90, era natural que ele tivesse alguma dificuldade em entender que ela pudesse ser mãe. Seja como for, isto vai ser apanhado pelo Senhor imediatamente e vai ser atribuído à criança exatamente este nome. Isaac, que significa riso, vai ser o nome do miúdo para que toda a gente se lembre que o pai riu. E depois nós vamos ver que a mãe também vai rir quando recebe esta informação. E o Senhor mostra que é soberano. Para Deus, tanto faz. É por isso que ele começou dizendo a Abraão, eu sou El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso pode dizer aquilo que ele quiser. É claro que Abraão continuava a pensar no seu filho, Ismael. Acreditava que ele era o herdeiro. E por isso diz, Senhor, mas eu já tenho herdeiro, o meu herdeiro é Ismael, oxalá que ele viva na tua presença. Alguns dizem, bem, se calhar ele ouviu Deus dizendo que ele ia ter outro filho e pensou, e este que eu já tenho, como é que vai ser? Seja como for, Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. Mas a aliança não é com Ismael. Às vezes o Senhor até abençoa os nossos planos, irmãos. Mas eles nunca podem ser tão abençoados quanto aquilo que era o propósito original de Deus. Às vezes o Senhor até abençoa os nossos planos, mas nunca vão ser tão abençoados quanto o plano original do Senhor. O plano do Senhor é o plano A. Pronto, nós arranjamos o B, o C, o D, o delta, o Y, e o Senhor às vezes até abençoa, mas evidentemente que nunca vai ser como seria o plano A. Isaac era o plano A. Ismael é o plano B. O Senhor vai abençoar, mas não poderá ser o mesmo tipo de bênção. Ismael vai ser pai de 12 filhos, vai dar origem a 12 tribos também, as tribos árabes, etc. Mas a promessa, evidentemente, que estava com Israel. E Abraão é fiel. Terminamos, apesar do riso, nós vemos aqui uma preocupação em cumprir a ordem de Deus à risca. E os irmãos reparam que há o pormenor que diz assim, naquele mesmo dia. Abraão pôs em prática. Quero lembrar aos irmãos que não era propriamente uma coisa tão simples de praticar e nem muito agradável. Não era muito agradável para todos aqueles homens adultos serem circuncidados. Deve ter sido bastante desagradável. Mas não se punha em causa. Deus mandou e imediatamente se cumpriu e imediatamente se fez. Ismael vai ser circuncidado com 13 anos, o que inicia a prática que é cumprida pelas nações árabes e pelos povos muçulmanos de um modo geral, circuncidar os seus meninos nesta fase da puberdade, no início da puberdade, como um rito de transição. Mas não era isso que Deus tinha dado ao povo de Israel. O que Deus tinha dado ao seu povo era uma marca de introdução à vida. E a partir daqui, a circuncisão passa a ser a marca do povo de Israel. Vamos terminar, irmãos, guardando isto deste texto. O Senhor nos abençoa de forma extraordinária e tudo o que Ele nos dá é a sua graça, mas o Senhor também faz exigências. O Senhor também faz exigências. Ele também estabelece algumas coisas para nós.
A vida cristã não é propriamente nós nos recostarmos numa cadeira de balanço, olhar para o céu à espera de que as bênçãos venham e só que o Senhor Jesus volte. O Senhor também nos pede. Ele tem todo o direito de pedir. Ele é Senhor. E que nós deveríamos ter era a alegria de poder obedecer. Então vamos recordar que o Senhor também faz as suas exigências. Vamos guardar. A bênção maior é sempre aquela que faz parte do plano do Senhor e não do nosso. Então, antes de fazermos os nossos e pedirmos para Ele abençoar, vamos procurar entender qual é o dele, porque esse é que é o que tem o maior. A pureza, simbolizada na circuncisão pela retirada daquilo que é carnal e excessivo, é essencial para a comunhão e deve servir como marca da nossa filiação. Nós não precisamos da circuncisão física, Paulo vai depois explicar isto mais tarde, mas a circuncisão espiritual, no sentido de sermos santos, sermos puros, vivermos de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com os seus planos, vai nos fazer viver de uma forma diferente e as pessoas à volta vão perceber. Vai servir como marca para nós daquilo que é o povo do Senhor. Amém? Para a semana, se Deus nos der vida e saúde, vamos então ver o que acontece. A promessa está dada agora de forma mais específica ainda. Vai ser um filho de Sara. E o Senhor vai reforçar esta promessa com uma visita muito especial. Vamos ver como é que se tratam as visitas que vêm do céu na próxima semana, se Deus nos der vida e saúde.